Legal? E aí, pessoal, vamos lá, ordem de vamos serviço, continuar. estruturação, Estamos aqui gestão agora. documental. Livros. Quais são os livros do 41 SCPJ, princípios do SCPJ? do direito das Livro A, coisas e dos direitos registro reais, constitutivo, tá? sociedade civil, associação, Continuando, fundação, partido político. a gente tem aí os princípios instituições da religiosas. especialidade, que tem um E aí sumáriozinho, né, vai. para você poder acompanhar. Livro B, Mas nós começamos aqui, jornais, nessa periódicos, aula empresas nós de vamos falar do princípio da radiodifusão, agências de especialidade, notícias. nós vamos falar Legal? do princípio da Gestão continuidade, documental, você vai princípios arquivar todos os fundamentais exemplares. Você nos vai fazer direitos índice reais e cronológico, também no alfabético, ingresso dos nesses livros, títulos tá? Então, no folio os real. livros vão ter os Tá? Nos índices para registros fácil públicos, pode botar localização, aqui, né, o folio real encadernação, imobiliário conservação. e também E a gente sabe que agora tem registros de títulos e documentos. a também, né? Porque RCPN, também tem lá o princípio da RTDPJ, continuidade, que é o respeitado lá, operador princípio- nacional a do o registro princípio da de continuidade título, também é um documento princípio e- registral do e, direito das e coisas, pessoas jurídicas, né? direito das coisas RTDPJ. móveis, tá? Então, há necessidade aí uma boa do parte princípio da dos continuidade e da especialidade objetiva. todos os subjetiva, atos tá? praticados Então, o que é o princípio da pelo especialidade? RTDPJ pode matrícula. ser praticado E a gente já de forma começa aqui pela eletrônica, 6.015, ok? o artigo Então, pode ser feito 176, diz assim, requerimento a de forma matrícula eletrônica. conterá a Claro, identificação a forma do eletrônica imóvel não com as características que veda permitam a sua física. Então, os perfeita requerimentos individualização. podem continuar sendo Gente, feitos físicos, perfeita sim. E o que que o individualização. registrador A matrícula, tem a o imóvel, responsabilidade, a ele tem obrigação que de ser, fazer ele tem que ser individualizado. desmaterializado. Ele tem que ser tá? individualizado, ele não pode confundir Desmaterializar com outro imóvel. E a matrícula, ela tem que garantir isso. A documentação descrição toda e a apresentada, identificação do imóvel para que com ela as tenha características que vão existência permitir eletrônica. essa individualização. Provimento, uma matrícula só pode ter um imóvel. 149 imóvel só a pode ter uma 246 a 256 e vai lá tratar. ela vai ter que estar com Documentos todas as podem suas ser apresentados em meio características físico ou lançadas eletrônico, para admissão que de ela sistemas não se digitais de confunda com escrituração, outro imóvel. adoção Tá obrigatória bom? da Não central do pode se confundir RTDPJ. com o imóvel Então, vizinho. todos os Tem que ter registradores, características suficientes RTD para e diferenciar PJ uma são da outra, obrigados a tá? utilizar Nas a suas central características. RTDPJ. Isso é especialidade Ali, ó, é obrigada a adesão de objetiva, todos os porque nós oficiais de estamos registro, falando do documentos objeto. oficiais de registro civil, Objetiva das pessoas ou objeto? jurídicas, à central Subjetiva, das RTDPJ pessoas que Brasil, estão atreladas ok? a esse E aí objeto. tem lá o Seriam as operador pessoas, nacional. tá bom? Então não operador pode nacional. haver confusão na descrição Publicidade, imobiliária de um publicidade é imóvel com a essencial, descrição imobiliária segurança de jurídica, outro validade imóvel. dos atos, A matrícula vai ser um modalidades, individualizador, vai ser a publicidade registral. identificação de Quando a gente cada fala de uma. publicidade, Vai estar eu já falei isso aqui várias vezes, serve lá para o todas elas. A DNA, publicidade, ou gente, o ela pode CPF, ser, ou a identidade do imóvel, ela pode é ser a própria ativa e matrícula. passiva. Da Só que administração dentro dessa pública, por matrícula, exemplo, esse ativa imóvel todos tem os que atos estar praticados na administração individualizado a pública, eles ponto são de não se publicados. confundir com Então, outro. ativamente. Isso Tá? é Atividade notarial especialidade registral, não. Ela é objetiva. passiva, já começa Ok? aí. Então, qualquer Ela título é que for ingressar publicidade nessa passiva. matrícula, E além de ele ser vai ter que passiva, respeitar esse por que princípio. passiva, professor? Qualquer Porque título passiva, de direito real enquanto a ou administração qualquer direito pública real que for pratica o ato e ingressar nessa publica, matrícula, ele vai ter que aqui na atividade respeitar notarial registral, essa, a gente publica o ato e guarda. essa especialidade, Por isso que é é o passivo. quê? Você fica numa posição As de passivo. características, ou seja, O passivo um fica aguardando o quê? espelhamento Alguém da provocar. informação que está Passivo na matrícula tem que ser esperando uma provocação. tem que ser a E nós mesma esperamos a provocação, através de que princípio? das Veja, informações que estão no rogação, título para que tenha instância. ingresso. Isso ok? aí. Então vamos lá, Nós somos 225 da Nenhum 6.015, ó, nenhum delegatário, registro será feito nenhum notário sem que registrador conste pode no título praticar todos atos, os a elementos menos que sejam necessários correções à de sua ofício, perfeita identificação, aqueles autorizados por a lei para que perfeita seja identificação praticado do de ofício. imóvel, Nenhum ato pode transmitente ser do praticado que não seja adquirente. provocado. Então, do imóvel, aqui seja quando eu falo do requerido, imóvel, eu estou falando solicitado, de mediante especialidade provocação. objetiva. Quando eu falo tá? do Rogação de transmitente e instância. do adquirente, eu estou A gente falando pratica o ato e de guarda. especialidade. Fica aguardando eu o tô quê? falando de Alguém requerer especialidade informação sobre aquele ato. subjetiva, ó, Isso é a especialidade publicidade passiva. subjetiva. Está aberta ao público, mas depende Tô de botando aqui requerimento. essa E a observação, eu sei gente que para o emite material que essas vai chegar informações pra vocês, não vai através de acabar quê? não Certidões. vai acabar não Legal? aparecendo, acho que eu vou Certidões. ter aqui. Só que aí, Não o que vai. acontece? Essa Não publicidade vai. passiva, ela é plena, O material de professor? vocês é Não. impresso, tá bom? Mas Não, em escreve aí, várias já atividades, bota aí envolvem várias observação. especialidades. Identificação do imóvel. Vai ter o quê? especialidade A objetiva. mitigação. Identificação do Tem dados transmitente, sensíveis? transmitente Opa, peraí. do vendedor Quem é que está e do requerendo? Aí eu vou ter que olhar. adquirente. É determinação Todos eles judicial? têm que O juiz pode tudo, lembra que eu falei? especialidade. Dentro da atividade notarial registral, o juiz pode tudo. Então o juiz determinou, manda quem pode, obedece quem tem. Juízo, O acabou. princípio da especialidade exige Tá? que tanto o objeto imóvel quanto os sujeitos o envolvidos na próprio transmissão do direito interessado real pode? sejam Aí perfeitamente próprio interessado. individualizados. É ele que está ali no gente, ato. qual é a É garantia ele que que está advém envolvido. da Ele pode. especialidade, Certo? do princípio Por da exemplo, especialidade? a mudança de Especialidade objetiva, nome, descrição do imóvel,
De um trânsito, ok. Descrição do imóvel. Aí o que vai ter ali? A certidão de nascimento, dele vai sair como? A própria matrícula. Vai sair essa informação que tem que vir houve mudança de nome? Não. Para que ela tenha ingresso aqui. Não vai sair essa informação. Para ingressar. Por que não vai sair essa informação? Especialidade porque ela é protegida. Qualificação das partes. Ela é protegida. Se ela é protegida, ela não vai poder sair. Ok? Nacionalidade, agora, Estado Civil. O próprio trânsito vem pedir essa informação. Na especialidade aí, ok. subjetiva. Você pode dar a certidão inteiro teor para ele. Por quê? Porque ele é interessado. Se fosse ordem judicial, também obrigatória. Okay? Agora, um terceiro. Quando mudar. Legal. O nome, mudou o nome da pessoa, a pessoa pode, tem o direito de mudar, não tem. Se ela tem protesto, mesma coisa. Vai ter que fazer aqui uma verbação. Você quer ali informações de título cancelado. Lá do RCPN, a certidão do RCPN. A publicidade de título protestado. Não cancelado. Muda o nome da pessoa. Que está cancelado, está fora da nacionalidade. Estado civil. Fora, efetivamente, digamos, nacionalidade até a nacionalidade estrangeira. Do interesse público. Sacou? O título foi protestado, foi cancelado. Tá? Qual é o interesse público sobre aquele título? Nenhum. Por quê? Porque é uma restrição que já foi Estado civil, cancelada. O título foi pago, solteira, conflito foi resolvido, o credor recebeu, o devedor pagou, o cartório recebeu seus emolumentos. O que tem para publicizar aqui? Mais nada. Fora isso, é especular a vida do outro. É devassar de forma abusiva a vida do outro. Então, o que a norma diz para gente? Tá bom? Aplicação prática das especialidades. Certidão no RI, de protesto é só de título sem matrícula individualizada. Imóveis com descrição agora, genérica, se vem o próprio interessado que cancelou o título, devolutiva, ele vem requerer uma certidão dos títulos cancelados. Aí pode? Pode. Tá? Não ingressa. Porque ele tem interesse. De repente ele quer guardar aquilo de lembrança. Aqui quanto eu fiquei devendo, mostrar para os filhos. Né? Olha só, quanto eu já cheguei a dever e paguei tudo. Ou então ele quer entrar com uma ação judicial. As posses. Ele foi lá, cancelou, mas ele agora vai entrar com repetição de indébito em relação um tributo que ele já pagou e aí teve que pagar, cancelar novamente. Agora entrar com a ação. Perceberam? Ele tem o interesse jurídico dele. Agora os outros. Tabelionato de nota. Tabelião deve exigir que constem agora, matrícula atualizada o protesto ativo, sim, tem interesse. Por quê? Qualquer um que chegar aqui e pedir uma certidão. Escrituras com imóveis sem número de matrícula. O que eu tenho que fazer? Tem que qualificar essa pessoa. Porque isso aí chama-se rastreabilidade, controle de informação. Se você não tem sequer o que a LGPD diz o tempo todo. Número da matrícula, você tem que ter rastreabilidade. Rastrear quem pegou a informação, controlar. Tem dados sensíveis? Não. Opa. Tem que tomar cuidado, não pode dar sensível. Vai o necessário. Tem que bater e rastrear quem pegou a informação. Tem uma metragem essa informação aqui. Ela tem. Por que eu devo liberar essa certidão? Porque ela tem o quê? Ela tem um metro a menos, informação jurídica relevante. Tem que ser averbado primeiro. Porque essa informação de certidão positiva, por isso que toda ela faz o quê? Ela está avisando a outros credores. A escritura ela tem que ser o quê? A escritura ela vai ter como uma das instrumentalizações da escritura, vai estar o quê? A matrícula do imóvel. A certidão não ter o teor da matrícula do imóvel. Essa publicidade ela é legítima. Vai estar lá. Porque essa é a função. Porque essa informação social é uma informação do essencial. Não pode informar, publicizar inadimplemento para evitar o quê? RTD, aplicável quando houver alienação fiduciária negociais jurídicas de créditos posteriores. Alienação fiduciária de bens imóveis. Agora, vai título cancelado não, a pessoa resolveu. Bem deve ser descrito e agora marca, modelo, continuar número de série dela, não pode ter chassi, pena, por exemplo, é um veículo. Não é isso? Senão seria uma pena chassi, número de série. Mas percebeu? Modelo, então, aqui não é diferente. RTDPJ não é diferente. Para garantir a publicidade e eficácia. Todos os dados importantes. Mas ela é controlada e ela é para mitigada, limitada. Do bem móvel. Por quê? Não pode ter dados sigilosos. E você tem beleza, agora vamos olhar tudo isso aqui, o princípio que não da pode. especialidade. Então, para cada atividade vai ter a sua peculiaridade de informação que pode ou não sair. Jurídica. E aí você só vai ficar no constitucional, quando você tem lá a garantia e aí por isso que eu vou dando alguns exemplos. Na hora que eu vou falando, já vou dando os exemplos. Por quê? Porque o examinador pode perguntar isso. É um direito de garantia individual.
Uma garantia Qual individual. tipo de certidão não pode ser fornecida nas relações de forma, numa publicidade? Então, exige que o direito registrado seja certo e determinado, segurança ou não jurídica. pode ser dada a qualquer um? A especialidade, ela vai fazer tem a isso. necessidade de Qual é a justificativa? conexão da especialidade, algumas aulas atrás do com a RI. segurança jurídica No lá registro de imóveis, por exemplo, você tem situações, digamos que a pessoa chega no registro de imóvel e ela quer certidões dos indicadores, real e pessoal. Da garantia tem que ter o quê? A exposição o direito registrado, ele está, eu quero saber lá, corretamente qualificado. Ele quantos imóveis, quantas vezes eu apareço lá no indicador pessoal, para o adquirente, quantas negociações, para aqueles que vão, para quem vai ser fornecida a certidão. Quantos atos eu pratiquei lá, o que está ali registrado, dei entrada para praticar. Se meu nome figura no livro lá do registro de imóvel, por que especializado, as informações que estão ali, elas foram então, eu estou querendo a certidão, elas refletem pessoal, ou real, que efetivamente que faz o controle dos atos praticados. A qualificação objetiva está correta, a qualificação subjetiva está correta, não, o vendedor foi qualificado de forma correta, o adquirente foi qualificado de forma correta, com todos os dados fazendo uma busca de possíveis imóveis que ele tem para apresentar tipo de ambiguidade, para fazer uma restrição. Esse direito constitucional está garantido, penhora, por exemplo, na prática, pela atividade notarial registral. Só vai se qualificar quando ela porque eu uso o princípio da especialidade objetiva e da especialidade subjetiva. Se aquela finalidade é uma finalidade negócios jurídicos legal, foram praticados por pessoas e com objeto legal, tranquilo? Então vamos, a gente aproveita para dar uma puxada aí. Aqui vem uma outra garantia que dá é a propriedade que já falamos antes. Então, aqui é só você tem a garantia que a propriedade então, assim, ela está protegida dentro dos limites legais que falar de isso. individualização. Uma coisa que você tem que guardar aqui é a questão não está invadindo a área de terceiro. 180 dias não está deixando-se invadir a sua área. Digamos, você vai ao SCPJ, direitos de terceiro está sendo respeitado, perceba. Para poder fazer um registro. Respeitar o princípio da especialidade e botar em prática o princípio da especialidade dentro jurídica da atividade você tem 180 dias para ir lá buscar os respeitar documentos a que você apresentou das suas limitações. Você pode pegar os documentos de volta, 180 dias. Se você não for, esses documentos vão ser destruídos. Essa é uma hipótese. Você apresentou. Da titularidade, recebeu uma nota devolutiva. Que está ali, não foi feito efetivamente é aquela pessoa qualificada. E dessa nota devolutiva, sem medo você de não respondeu, já tem 180 dias. Imagina um estado civil de uma pessoa muda. Ela era casada. Agora ela é divorciada e está vendendo imóvel. Vou colocar ela aqui para você. O registrador ele vai aceitar o ingresso de um título no folho real, sem antes averbar aqui, gente, o divórcio. Tá aqui, ó. O artigo 121. Escritura de divórcio. O registro será feito com base em uma via do estatuto. Para aquele bem, contrato apresentado em papel ele e realmente eletrônico, ficou requerimento do representante legal da pessoa jurídica, do marido que foi ou da mulher. Essa redação foi alterada aqui porque no divórcio, dependendo do 14.382. Okay? Aquele bem pode ter sido partilhado, dizendo como é que vai ser feito aqui o registro. Aquele bem pode ter ficado com o homem. Da pessoa jurídica. Então, com quem ficou aquele bem? Da sociedade, fundações, de divórcio, partidos políticos, a partilha dos bens é que vai dar essa garantia. Olha aí, condições, tudo ali. Aí está dizendo aqui como é que vai ser feito. Entregue o documento. Numa relação aí está aqui, é dispensado o requerimento de que trata o caput. Ele está falando aqui que precisa do registro, será feito com base em uma hipótese de um divórcio apresentado em papel a que aquele patrimônio que ficou do representante legal na divisão da pessoa jurídica, na partilha, ou seja, ele faria um requerimento. Só que esse requerimento ele é dispensado. Quem é que vai garantir isso? O Estado. O Estado através de quem? Se do registrador. Esse representante legal já esteja constando para que não haja fraude. Que não aqui, ele tem assinado. Ele está lá constando e subscreveu, assinou embaixo o estatuto, compromisso ou contrato. As pessoas estão lá na sua Se ele assina no próprio estatuto, no próprio compromisso, no próprio contrato, tá dando garantia, não precisa do requerimento. Então, guarda isso, a possibilidade de dispensa de requerimento na apresentação da documentação para o registro no RTD, no RCPJ. Para uma outra pessoa de forma indevida, inadequada. Parágrafo 2º. Os documentos apresentados, esses documentos aqui, tá? Estatuto, compromisso, dos títulos em papel, apresentado em papel, poderão ser retirados pelo apresentante quando? No período de quanto tempo? 180 dias. Após a data da certificação do registro.
ou da expedição da nota devolutiva. Então guarda isso aqui. Qual é o prazo de dever de guarda dessa documentação no RCPJ? 180 Se ele mudou de estado civil, ultrapassou os 180 dias. Seja registrado, seja nota devolutiva, pode ter mudado a titularidade do próprio imóvel. Está aqui, ó, parágrafo 3º. Decorrido o prazo de que trata o parágrafo 2º deste artigo, os documentos serão descartados. Uma segurança então, silente. O RCPJ uma segurança que o registro de imóveis está fazendo todo dia. O notário está fazendo todo dia. E muitas vezes é imperceptível poder dever. Sociedade. Pode e deve descartar. Trabalho preventivo. Por que, professor? Poder dever. Eu poderia guardar lá por mais um tempo. E cautelar. Cautela, tá. Se está guardando garantindo por cautela, você vai direitos individuais previstos na Constituição. Digamos que alguma informação lá seja vazada ou vaza alguma informação após direitos individuais. Como é que você vai justificar por que você manteve essa documentação dentro do cartório, mesmo depois de que você já poderia ter eliminado ela? Porque o prazo de guarda, dever de guarda é de 180 dias. Foi por cautela. Tá? Que lindo essa reflexão, linda. Essa caiu uma questão assim, você está levando mais atribuição de responsabilidade para você, a fé pública delegada. Necessidade. A qualificação, a autorização legal para descartar. A fé pública delegada. E olha só. Ou seja, e se compromete, a própria lei uma qualificação, e aí pode. Diz vejam, assim, serão. É importante a fiscalização efetiva é o teu dever. Das corregedorias. Você não fez, vai assumir a responsabilidade. Do próprio judiciário. Houve um vazamento de informação. Por quê, gente? Você vai responder. Isso é importante, porque essa reflexão eu já venho fazendo há algum tempo. No sentido da regulação. Quando você olha lá para o provimento 50. Gente, olha o provimento 50. E também você tem que levar o provimento 50 para a prova. É prestado assim, por pessoas qualificadas. Na cabeça, né? Não é para levar na prova, para colar lá não. Vai ser eliminado do concurso. Você tem que levar o provimento 50 na cabeça. Cada vez mais esse prova. Controle a nível nacional. São o quê? São os prazos de descarte controle a nível nacional de documentação dentro do cartório. Qual o prazo que você tem que manter determinados documentos? Impede você tem que estar com isso na cabeça. Isso impede a discricionalidade. Mas tem que fazer. E aí é uma cadeia do dia a dia de regulação, tá? Agora, quem não fiscalização de regulação. Tem que decorar. Até eu mesmo aqui no cartório de protesto, quem está lá, os delegatários na ponta. Alguns documentos eu nem lembro mais. E esse controle, essa regulação. A gente lembra, por exemplo, as cópias essa operacionalização dessas garantias, as certidões fica guardado 30 dias. Mas as intimações, a cópia das intimações, quanto tempo eu tenho que guardar? Os livros é fácil guardar, mas estou falando assim, aquelas coisas pequenas. A intimação que foi, por exemplo, a intimação é feita, a intimação de você concluída, ela colocar em prática ela tem um prazo garantido de título protestado. Então, por exemplo, título quitado, são casos diferentes. Se houver ali perceba, são peculiaridades que você tem que guardar, vai cair na prova. E você tem que dominar isso aí. Então, gente, é isso, tá? Beijinho no coração de vocês, 28 minutos aqui. Um abraço e voltamos já. Acho que agora é o próximo RPD, tá bom? Infelizmente, vimos casos no Brasil que teve dolo. Claro que tem que olhar o caso concreto, porque a gente ouve muito bababá, é muita história, né, gente? E, infelizmente, assim, tem gente que faz pré-julgamentos sem analisar o caso concreto. E eu tenho um maior cuidado com isso, porque eu já fui vítima, já fui vítima de uma situação, de situações em que se faz pré-julgamento. Tá? Parte-se de pressupostos. E você tem que olhar um caso concreto. Então, mas percebam, em havendo negligência, imprudência ou imperícia, a responsabilidade do delegatário e do registrador, ela é civil e, além de civil, ela é administrativa direta, tá? Quando você olha para a responsabilidade administrativa, claro que você vai olhar a gradação disso, né? A gradação da responsabilidade, né? Dos elementos da culpa, mesmo não havendo dolo, você vai olhar os elementos da culpa, e a responsabilidade vai ter, você pode ter aí, com certeza, você vai ter aí a responsabilidade administrativa, de penalidades que vão de repreensão até perda de delegação, dependendo da gravidade da coisa. Então, uma qualificação incompleta, ela compromete não só a fé pública delegada, mas muito a fé pública delegada, porque a fé pública é que traz segurança jurídica. É a fé pública que garante o direito de propriedade,
a atuação a fé pública passa, a exteriorização dela é de segurança jurídica, é o fundamento. E se ela é feita de forma incompleta, ela vulnera a segurança jurídica. Se vulnera a segurança jurídica, causa prejuízo à atividade notarial registral. Tá? E aí o delegatário pode ser responsabilizado, seja administrativamente, seja civilmente, se causar dano, porque a responsabilidade civil ela sempre está atrelada a dano. Não tem como ter responsabilidade civil sem dano, ok? Um dos elementos da responsabilidade civil é o dano. Tem dano e nexo. Dano e nexo já dá responsabilidade objetiva para o Estado. Se tiver dano, nexo e culpa ou dolo do registrador, aí nós vamos para a responsabilidade subjetiva. Agora percebam, uma qualificação incompleta, por que ela aconteceu? Né? Então tem que ser apurado. Mas se houve aí negligência, imprudência, imperícia, vai haver responsabilidade. Tá? Direito tributário, lançamentos do ITBI, ITR, IPTU, depende de descrição completa do imóvel. Imóveis sem matrícula podem inviabilizar a fiscalização tributária. Então, perceba, a matrícula hoje, ela tem também, essa atividade notarial registral e essa segurança na matrícula, ela tem também um viés econômico. Viés econômico. Não só para a economia em si, mas para a fiscalização tributária. Então, colabora muito. Lembra do papel social do notário do registrador? Esse social também vinculado a apoio e ajuda aos órgãos públicos, principalmente fazenda. Tá bom? Então, a especialidade, ela ajuda muito aí, tá bom? Beleza? É inválido o registro do imóvel sem individualização, o princípio da especialidade objetiva é cláusula de segurança jurídica. Sem descrição precisa e matrícula individualizada, o direito registrado não produz eficácia perante terceiros. E aí nós vamos vendo, tem vários aí, né? O registro do título transnativo é indispensável para a eficácia do negócio jurídico perante terceiro, tá bom? E aí vem o quadro comparativo da especialidade objetiva com subjetiva. Já entendemos a diferença dos dois, né? Eu vou pular esse pedaço aqui para a gente ir já para o princípio da continuidade. No princípio da continuidade, nós temos aqui que o registro, lá do 195, ó, o registro será feito mediante a apresentação do título anterior, quando não constar da matrícula, a fim de se preservar a continuidade do registro. Tá? Então aqui, a CERMI 15 já trazia isso aqui, né? Já trazia essa informação de que tem que se apoiar, ou seja, tem que ter continuidade. Tá? O registro, o título anterior, seguindo para o próximo título, né? É uma cadeia, concatenação. Uma concatenação de atos praticados, só que de forma contínua. A gente chama também de trato sucessivo. Tá? Nenhum registro será feito sem que o imóvel seja matriculado. Primeiro tem que ter matrícula. E em nome do transmitente. Quem está transmitindo tem que figurar como proprietário na matrícula. Beleza? Então sempre vai ser aberto, porque aqui a gente tem a questão a necessidade de ser aberto uma matrícula. Tá? Para o registro de transmissão, primeiro tem que ter matrícula, para depois ter a transferência. Legal? Então cadeia dominial. Tem que ter a cadeia dominial. O princípio da continuidade exige que, para que alguém transmita ou onere um bem, um direito real, o mesmo direito já esteja registrado em seu nome. Disponibilidade. Lembra do GRUDE? O D é disponibilidade. Eu só posso dispor de algo que eu tenho a titularidade dele. Se eu não tiver a titularidade, eu não posso dispor. E esse dispor é transmitir. Mas para eu onerar, eu tenho que ter o poder de transmitir. Porque o ônus pressupõe garantia para a transmissão. Garantia para depois ser transmitido caso haja um inadimplemento. É o que garante a sequência lógica da titularidade na matrícula do imóvel. Sem continuidade, registro inválido ou impossível. Tá? Não tem, o registrador tem que ter esse cuidado de não ingressar um título que
não tenha espelhamento e continuidade. O que é espelhamento? Especialidade. Eu olho a especialidade objetiva, o imóvel está todo feita a especialização dele, tá? Tudo direitinho. O transmitente no título é o titular, então ele tem poder de transmissão, tá? E o adquirente está aqui, está entrando e vai ser qualificado aqui para que na próxima transmissão eu já olhe para quem adquiriu aqui. E aí vai seguindo essa cadeia lógica, tá? Então, o RI é o guardião do direito da continuidade. E é princípio, né? Pode chamar de princípio da continuidade. Se o imóvel estiver registrado em nome de João e a escritura é assinada por Maria, o registro será negado. O tabelião deve verificar se, no notas, o tabelião deve verificar se o outorgante tem capacidade e legitimidade registral. Ele vai olhar isso através de quê? Da certidão da matrícula. O tabelião vai fazer uma escritura relacionada a um determinado bem imóvel. Ele vai pedir o quê? A certidão, porque ele precisa olhar para a certidão e ver quem é que tem disponibilidade. Quem tem legitimidade registral, quem é que pode alienar? Só pode alienar quem é dono, quem tem o domínio. Se ele não tem, se ele não é dono, ele não pode fazer a escritura de alienação, compra e venda. Tá? Escrituras lavadas por quem não é titular registral do imóvel podem gerar negativa no RI. Vai gerar, né? Então, a conexão com o direito constitucional, mesma coisa. Segurança jurídica, a continuidade é pilar da estabilidade dominial. Pilar da estabilidade dominial. Princípio da continuidade. A violação à continuidade pode configurar descumprimento do dever, de qualificação registral ou lavatura indevida de escritura. Quando a gente fala aqui do direito administrativo, estamos falando diretamente aqui da possibilidade de uma infração por parte do delegatário. Direito tributário. Para cálculo do TBI do TMC, a autoridade fiscal considera o nome do titular registral. Quando ele vai emitir TBI, vai emitir ITCMD, ele vai emitir no nome do transmitente e não de quem está adquirindo, do adquirente. Legal? Beleza? Apesar de que quem paga, na maioria das vezes, quem paga o TBI é o adquirente, né? Mas ele vai olhar aqui para o titular do domínio. Quando você tem ali, agora existe a obrigatoriedade dos municípios informarem, ou dos registros de imóveis informarem aos municípios as alienações, as transferências imobiliárias que tiveram ingresso no registro de imóveis, para atualizar o quê? Atualizar os cadastros dos municípios. Então, os municípios vão ter atualização cadastral baseada em quê? Nas informações que vêm do registro de imóveis. Tá? Então, o Tício vendeu para a Mévio. Vai ser informado a prefeitura que Tício vendeu o imóvel para a Mévio. O Mévio agora é o atual proprietário. Para quê? Isso em termos de responsabilidade tributária. Quem é responsável pelo IPTU? Agora é Mévio, não mais Tício. Tá? Atualização cadastral. E aí sim, aí a prefeitura tem uma segurança jurídica de que tem a segurança jurídica. Quem é que está informando para ela quem é o proprietário? É o registro de imóveis. Porque é o registro de imóveis que diz quem é proprietário, não é a prefeitura. Não é a prefeitura que diz. A prefeitura é cadastro. A prefeitura ela tem o quê? Uma função cadastral imobiliária, que ideal que seja atualizada, mas na maioria das vezes não é. Só que quem figura no cadastro da prefeitura não é proprietário. Não é o cadastro da prefeitura que garante, é igual o Detran. Não é o cadastro do Detran que diz quem é o proprietário. Não é o cadastro da prefeitura que diz quem é proprietário imobiliário municipal. É o registro de imóveis. E por isso é importante essa conexão dos órgãos, essa conexão dos registros públicos, da atividade notarial registral com os órgãos públicos, nesse apoio, nessa ajuda, ajudando os municípios na atualização cadastral. Por que isso é importante, gente? Olha só como é que isso é importante. Porque muitas vezes
a própria prefeitura envia ao protesto as certidões de dívida ativa, porque ela inscreve o devedor contribuinte em dívida ativa. Tá, mas aquele contribuinte que ela está inscrevendo em dívida ativa, é ele o proprietário do imóvel? Será que o cadastro da prefeitura está atualizado? Ah, está desatualizado. Já é outra pessoa que está morando lá, só que a cobrança ainda vem no nome do proprietário anterior. O proprietário já é outro. Já tem outro agora lá no local. Tem outro proprietário. Proprietário anterior, ele já vendeu o imóvel, não é mais proprietário do imóvel, já vendeu, transferiu no registro de imóveis, mas não fez alteração cadastral na prefeitura. E o IPTU continua vindo no nome dele. E na hora de mandar a CDA para o protesto? A mandar proprietário anterior. Olha só a confusão. Então, percebam, isso aí, essa interconexão entre os órgãos públicos e a atividade notarial registral, que são efetivamente os detentores responsáveis pelas transferências imobiliárias, é muito importante. É muito importante. Por quê? Porque aí sim, o cadastro vai estar atualizado, vai se inscrever em dívida ativa realmente aquele que é o atual proprietário e vai se enviar para o protesto quem realmente tem o dever de pagar o tributo. Tá? E aí não há uma possível cobrança indevida dos municípios. E guarde isso. Ah, professor, mas aí tinha lá os IPTUs atrasados. Não tem problema. Porque o atual proprietário, ele é o atual responsável pelas dívidas tributárias. Né? Por quê? A dívida tributária ela é uma obrigação ambulatória. Uma obrigação ambulatória. Ela segue a coisa. Ela tem característica o quê? Propter rem. Propter rem. Ela acompanha a coisa onde a coisa for. Então, se o proprietário atual ele adquiriu o imóvel e ele não fez a verificação das dívidas tributárias, responsabilidade dele, problema dele. Com certeza, nesse negócio jurídico e nesse registro, ele poderia ou deve ter sido exigido dele a apresentação de certidões negativas. E nessas certidões negativas, há possibilidade, lá pela 7.433, há possibilidade do adquirente dispensar as certidões, assumindo, então, a responsabilidade de uma possível dívida tributária. Porque há possibilidade ou seja, não é impeditivo, não é vedado ao tabelião e ao registrador fazer a transferência imobiliária e o registro imobiliário, o título de transferência imobiliária e o registro de transferência imobiliária, transferindo efetivamente o imóvel, diante de possíveis dívidas tributárias. Não há impedimento. Por quê? Porque o próprio adquirente pode abrir mão das certidões, né, sabendo que está assumindo as responsabilidades pelas possíveis dívidas tributárias. Legal? Mas essa atualização é muito importante. Tá? Muito importante. Então, aqui o ITBI, tem aqui o quadro de descontinuidade registral na prática, como acontece, né? Então, escritura de venda assinada por titular, o registro será feito sim, aí aqui tem as possibilidades ou não, já falei todos eles para vocês, tá? Tem uns flash memos para vocês fazerem, questões, então aqui já vai as questões. Gente, então nós falamos aqui do princípio da continuidade e o princípio da especialidade, ok? O princípio da especialidade e o princípio da continuidade, tá bom? Beijo no coração de vocês, daqui a pouco a gente já está voltando com a próxima aula, que ainda vai continuar em princípios, a gente já tem uns 6 princípios aí para ver, mais 3 encontros voltados só para princípios, tá bom? Um abração.